Então, um complemento no canal, que eu acho que houve um argumento sobre a questão de que, eventualmente, o argumento do Novo Testamento meio, eventualmente, já era sabido, não sei se é disso que eles estão falando, já era sabido sobre a questão de que, eventualmente, o Novo Testamento se atacava, ah, no caso ali, ou já deixava claro que determinadas condutas eram pecado, portanto, elas já eram, de certa forma, atacadas ali no Novo Testamento também. Isso é uma meia-verdade, porque eu cheguei a pensar nessa informação, mas eu não acreditei nela, justamente porque eu estava entendendo, não, mas há também ideias dizendo o contrário, então, portanto, não acho que eventualmente seja a intenção do Novo Testamento. A ponto, inclusive, de que eu nem achava justamente que a ideia de esses pecados por ignorância realmente fossem atacados no Novo Testamento. E que essas condutas passariam a ser sabidas que eram um pecado a partir do Novo Testamento. Eu só fui, aí que tá, eu só fui acreditar nessa ideia, na verdade, vamos dizer, na segunda vez, se é que eu pensei exatamente da primeira vez, porque na primeira eu não, como eu falei, não acreditei muito, e justamente eu achei que nem o Novo Testamento nem falava exatamente contra isso. Ou justamente, se falasse era de uma maneira meio vaga, quando na verdade o espírito, não o espírito, a ideia do Novo Testamento seria justamente permitir mais, vamos dizer, o pecado por ignorância, justamente com determinados objetivos de manter algumas motivações, vamos dizer, do ser humano em relação àquilo que as pessoas gostam de fazer. Uh, Várias coisas que elas gostam de fazer, mas assim, a nível de coisas que eventualmente elas possam criar, enfim. Né? Bom, mas eu não estou falando isso em termos de sensorização, mas estou falando isso em termos de coisas que eventualmente elas gostam de participar de fazer, não em termos sensuais. Mas eu não acreditei a primeira vez. Eu falei, não, mas o Novo Testamento não trabalha e tal, e tem outras ideias, e eventualmente é o que eventualmente prevalece, porque é o que o Novo Testamento sugere outra coisa. De maneira que eu não abri muito, eu não abri essa ideia em relação ao Novo Testamento, por causa dessa dúvida inicial, porque eu não acreditei nela e achei que ela não era exatamente algo muito trabalhado, no caso, no Novo Testamento. Né? E que, não, o Novo Testamento dava, ou realmente, vamos dizer, permitia, vamos dizer, inteiramente ali o pecado por ignorância, ou dava uma margem muito maior do que eventualmente poderia, por alguns raciocínios, você poderia eventualmente depreender que aquela conduta seria pecado e o Novo Testamento de alguma forma falaria isso, mas não deixaria claro, o que na verdade confirmaria a minha posição de que preferiria trabalhar com a questão de, vamos dizer, liberar pecados por ignorância. No primeiro ponto. Só depois eu fui acreditar mais nessa ideia, eu entendo, eu imagino que na verdade meses depois, porque daí eu vi que essa ideia, se é verdadeira e se eventualmente o Novo Testamento diz de maneira literal, estaria batendo contra a tese de morte de filhos espirituais. Só que eu só percebi isso depois. É como se eu precisasse ali eu precisasse do contraste, porque no primeiro momento eu não acreditei. E eu achei que justamente a pesquisa não precisaria ser feita. Né? O que pode ter sido ali um erro específico, não importa. Né? Que eventualmente poderia haver alguma dúvida, eu achei que ainda não era a ideia principal, a margem do Novo Testamento era muito maior para pecado por ignorância. Depois, com a questão do filho espiritual, que eventualmente eu fui realmente abrir. Mas aí eu abri efetivamente. A ideia realmente foi aberta mesmo. Então, o que diminuía, reduzia bastante a necessidade da repreensão, vez que eu realmente abri, porque para mim agora a dúvida era para valer mesmo. E, e havia agora um argumento contra a questão da morte de filhos espirituais. Então, se estão dizendo que eventualmente havia a questão anterior, não quer, então justamente não quer dizer que eu acreditei nessa abertura. Né? Então eu não fiz a abertura do tema, ou até a reabertura em relação a isso, eu continuei justamente na mesma ideia. E aí que tá, por outros motivos, na verdade eu ainda tenho razão, realmente, há uma margem de pecado por ignorância no Novo Testamento. Não é só em relação à questão de você adorar Cristo ou não, há inclusive para outras coisas, sim, há margem por ignorância, inclusive com os motivos que eu já falei no canal. Sim, isso existe realmente, mas não quer dizer que o Novo Testamento não fale de maneira literal que esses conceitos também são pecado. Então, justamente, o Novo Testamento trabalha com os dois. Só que no primeiro momento eu não acreditei nessa abertura. Então eu só desacreditei. Eu achei que justamente que não precisaria fazer a pesquisa em relação a isso. Então não importa. Se isso aconteceu desse jeito, de qualquer forma não, porque eu não abri, não achei que essa pesquisa
tinha que ser feito apenas porque havia em algum momento esse pensamento que eu não acreditei nele. Então fica esse complemento do canal e valeu.